Você já reparou que quando você desconfia de algo na sua vida, você acaba por confirmar que afinal você tinha razão? Seja no aspecto da traição, seja no aspecto do companheirismo, seja no aspecto do fracassado, ou seja no aspecto do vitorioso. Quando você de fato desconfia de algo em relação a você, você acaba por validar essa informação. Hoje nós vamos falar sobre eu sou aquilo que acredito ser. O objetivo da conversa de hoje é desconstruir todo o processo de construção da nossa realidade. Ou seja, nós começamos a falar que nós, quando desconfiamos de algo que acontece na nossa vida, nós acabamos por concretizar essa informação ou confirmar essa informação, validando essa informação com fatos. Por que isso acontece? Vamos partir para o princípio de que você tem um trabalho e que você acha que nesse trabalho as pessoas estão te excluindo do grupo, por exemplo. E aí você começa a sentir que está sendo excluído. Mas, de fato, aquele grupo nem sequer se preocupou em excluir você. Mas você está sentindo que está sendo excluído. Quando você sente que está sendo excluído, você começa a viver essa exclusão. E então você vai começar a agir com as pessoas de forma como se ela estivesse excluindo você. E como é que você trata pessoas que normalmente querem te excluir de alguma coisa? É você também excluindo essa pessoa. Então aquele determinado grupo que nem passou pela cabeça deles excluir você, você começa a criar uma realidade de exclusão e começa a excluir eles. Se você começa a excluir eles, eles sentem-se excluídos por você. E a reação deles vai acabar por ser excluir você do grupo. Ou seja, você acreditou que estava sendo excluído, criou uma realidade e fez com que essa realidade viesse a ser um fato, pela sua crença e pelas suas atitudes. Então, no fundo, você pensou, criou e aconteceu. E você, quando vai confrontar com a realidade, no final ainda vai dizer assim: porra, não é que eu tinha razão? Eu sabia que eles tinham me excluído. Ou seja, o que você acaba por fazer é confirmar uma desconfiança sua. E no fundo, o que aconteceu foi um resultado daquilo que você próprio criou. Vamos dar outro exemplo? Imagina a questão da relação conjugal. Uma pessoa tem um casal, né? Duas pessoas, seja marido e mulher, ou mulher e marido, ou o que quer que seja, e um deles está em casa e o outro está trabalhando, né? E se aquela pessoa que está trabalhando chega tarde em casa, o que essa pessoa que está em casa vai pensar? Porra, está fazendo outras coisas, que não está na hora de chegar, que já devia ter chegado e não está. Provavelmente boa coisa não será. Boa coisa não será inclui, inclusive, ele está me traindo com outra pessoa. Então, você que está em casa, começa a criar uma imagem daquilo que nem é o que está acontecendo. Porque por acaso o trabalho terminou mais tarde. Ou por acaso pegou uma chuva torrencial e o trânsito está medonho e ele não consegue sair dali. Por acaso é um trânsito causado por um acidente. E esse atraso fez com que a chegada da pessoa em casa também atrasasse cerca de 1 hora, 2 horas. Mas você, como está em casa, não sabe o que está acontecendo, você até tenta ligar para a pessoa, o que está acontecendo, por que você ainda não chegou? E por acaso o telefone até fica sem bateria, ou o telefone está em silêncio, ou não ouve. Aí o que acontece? Você ainda credibiliza mais a informação que você está criando na sua cabeça, que não tem nada a ver com a realidade. Você já está criando a realidade de traição. Ou seja, você acha que o seu parceiro ou a sua parceira não está ali com você, está 1 hora, 2 horas atrasado, não atende o telefone,
porque está traindo você. Então você começa a criar na sua cabeça uma realidade de traição. E aí a pessoa chega em casa 2 horas depois, cansado, estourado por causa do trânsito, dê a desculpa que ele der, desculpa nesse caso que seja a realidade que for. O que vai acontecer com aquela pessoa que está com a cabeça na traição? Não vai atrair, não vai tratar bem a pessoa. Vai dizer o quê? Olha, isso não é hora de chegar, eu já estou cansado, estava indo para a cama, você se quiser se ajeita aí, tem comida lá no fogo, aquece, faz o teu prato, come, toma teu banho, que eu já estou cansado, estou cheio de dor de cabeça e vou dormir. Ou seja, uma realidade criada na sua cabeça, na cabeça de quem estava em casa, fez com que a outra pessoa, que vivia outra realidade totalmente diferente daquela, fez com que houvesse ali uma situação de desagrado. Se isso voltar a acontecer no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou na semana seguinte, a pessoa já vai ficar preocupada de chegar tarde e ter que levar com uma nova bronca. Então, quer seja a desculpa que ela dê, vai dar confusão. Então, o que ela faz? Em vez de sair no meio da chuva para não pegar o temporal, ela fica lá mais um tempinho no escritório fazendo os trabalhos que tem que fazer e depois vai tranquilo, sem pegar o trânsito por causa da chuva. A pessoa que está em casa já está confirmando a expectativa. Porra, tá vendo? Ele me ligou dizendo que era chuva, dizendo que está no escritório. Com nada, eu já sei o que ele está fazendo, ele está me traindo, está traindo com a fulana de tal, que até sei quem é. É a amiga dele do trabalho, que é tal, que vai de sainha curta. Entende a situação? E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Mas na cabeça da pessoa que está em casa, é isso que está acontecendo. Ela está criando uma realidade diferente da realidade que é real. No mundo dela, ela está sendo traída. E ela continua com aquela informação. Aí acontece uma terceira vez, uma quarta vez, aí é um acidente que tem, ou é o trânsito, ou às vezes é o trabalho que está muito intenso, ele resolve ficar mais um tempo. Ele, para não ter aquela discussão em casa, porque vai chegar em casa, já sabe que a mulher está chateada, já está irritada, já está não sei das quantas, ele acaba ficando lá para concluir o trabalho com êxito e chega em casa, a mulher já está deitada, já não tem discussão, já não tem confusão. O que acontece? A realidade na cabeça daquela pessoa, daquela mulher que está em casa criando, eu digo mulher, mas poderia ser o homem, tá bem? Isso aí tanto faz um como o outro. Eu estou colocando 2 pessoas, um trabalhando e um em casa, e o que está em casa está criando uma realidade na cabeça dela que não é a realidade, mas que ela não sabe. No mundo dela, na realidade dela, na cabeça dela, é aquilo que está acontecendo. Então, energeticamente, ela está se prendendo a uma baixa frequência. E aquilo gera instabilidade na relação. O que acontece? Um dia desses, no trabalho, também está um tempo desagradável ou está um trabalho acumulado e a pessoa resolve ficar lá mais um tempo para concluir o trabalho. E é aniversário do colega de sala, do trabalho, e eles chamam o amigo para ir tomar uma cerveja, por exemplo. Aí fazem uma festinha do pessoal do escritório e vão todos pro bar, começam a beber, pronto, e ficam divertidos e elevados no pensamento. E ele acaba por reparar numa amiguinha dele de escritório, que ele nunca botou olho na menina, porque ele já está assim meio alcoolizado, e começa a ver coisas nela que ele na verdade nunca tinha visto antes, mas estava tocado pelo álcool e pela insatisfação que ele trazia de casa por uma realidade que não existia até então, mas que a mulher, ou o homem nesse caso que ficava em casa, criava uma situação de insatisfação, uma satisfação de discórdia, de briga. E ele vai e se deixa seduzir e acontece uma situação dessa. A pessoa que estava em casa, que não era de fato a pessoa traída, acabou criando uma realidade de traição na cabeça dela por causa daquilo que ela via no mundo dela. O que ela via no mundo dela não era a realidade. Mas ela, conectando-se com essa realidade, fez com que atraísse em frequências iguais a questão da traição. Ou seja, ela não era traída, mas ela se sentia como traída
E ela agia como atraída e ela se tornou uma traída. Compreende como é que nós construímos o processo de cocriação negativa? Nesse caso específico, em relação à traição. Falei no primeiro exemplo no aspecto da colocação de exclusão de parte, de colocação de exclusão de grupo. Todas as situações, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na relação, quer seja com amigos, quer seja por questões sociais, quer seja por questões familiares, a realidade que você vive não necessariamente é a realidade que outra pessoa vive. Portanto, no caso da relação e da traição, se ela tivesse se comportado de maneira diferente e contrária àquela reação que ela teve pela criação do mundo que ela fez, ela iria receber a pessoa, o marido ou a esposa como: pô, que bom que você chegou, estava com saudade, já está tarde, eu fiz aqui um jantar especial para você, mas pronto, já está frio, eu vou lá esquentar para você, descansa aí um bocadinho. Entende? Porque era uma relação amistosa. Não havia busca nem cobrança de algo que de fato não é a proposta inicial do trabalho. Eu não estou dizendo a vocês que todos os casos são iguais, mas que você sempre deve ter a possibilidade de cocriação positiva na sua mente. E que cada vez que você pensa negativamente, você atrai para você situações daquela que você imagina. Ou seja, você cria a sua realidade com base naquilo que você pensa, e mais naquilo que você sente, e mais naquilo que você age. E você age conforme sente, conforme pensa, e cria a sua realidade, que nesse caso, a realidade de traição. Quando no fundo, não era esse a proposta inicial. A mesma coisa é em relação ao seu trabalho, em relação ao seu patrão, ou a sua patroa, ou quem quer que seja que lidera o seu grupo de trabalho. Você pode achar que o seu patrão não vai com a sua cara, simplesmente. E aí, como é que você faz? Se você vai se dirigir ao patrão, que você acha na sua cabeça, no seu mundo, no seu critério, de que ele não gosta de você, como é que você vai se chegar a ele? Vai se chegar com prazer? Vai se chegar com amizade, com sorriso? Ou vai chegar carrancudo, vai chegar mal disposto, vai chegar com uma situação indelicada? Não é? Imagina que seu patrão até precise de você num determinado exercício, num determinado trabalho dentro da sua empresa. Você, como acha que ele não gosta de você, o que você vai pensar? Ele está abusando de mim, ele está criando trabalho a mais para mim desnecessário, porque ele não gosta de mim. E no fundo, o patrão até pode estar pensando que atribuiu aquela função a você porque ele confia que você poderia tratar daquele assunto com maior capacidade. Então o patrão vai e te pede um favor, e aí como é que você age com quem você acha que não gosta de você? Da mesma forma. Você criou na sua cabeça que ele não gosta de você, então você vai reagir com ele como se ele não gostasse de você, não gostando dele. Então quando ele te pedir o favor, você vai dizer o quê? Não, ou não dá para fazer, eu estou muito ocupado, hoje eu tenho horário, eu tenho um jantar, e foi exatamente hoje, se tivesse me pedido isso outro dia, talvez desse para fazer, mas hoje especificamente eu não vou conseguir fazer porque eu tenho outros compromissos. O seu patrão, que estava até com ideias de lhe entregar uma tarefa que ele confiava, acaba por ter que entregar em outro. Ou seja, na cabeça do funcionário, o patrão não gosta dele. Então ele começa a criar na cabeça dele, no mundo dele, uma discórdia, uma possível discórdia que o patrão tem em relação a ele. E aí ele começa a agir dessa forma. E agindo dessa forma, ele começa a criar uma situação de desagrado. Da próxima vez que o patrão até quisesse que ele fizesse um determinado trabalho e que ia confiar nele, ele já vai pedir para outra pessoa. Porque ele acredita que aquela pessoa, de fato, não está se empenhando no trabalho. Que ele pediu uma vez um favor e ele não quis. Ou ele não se esforçou, não mostrou interesse. E que toda vez que ele vai falar com o patrão, ele vai com 7 pedras na mão. Ou seja, o patrão começa a
colocar aquele funcionário numa posição inferior à confiança que ele tinha e que ele passa a ter com outros e não com ele. Entendeu como é que é a situação? O chefe, o patrão, confiava na pessoa, a pessoa não sabia e criou uma realidade mental no mundo dele de uma antipatia ou de um desgosto ou de uma discórdia qualquer em relação ao patrão. Embora isso não acontecesse, ele vivia isso, ele via isso. E aí, ele agia dessa forma. E agindo dessa forma, ele acabou criando a realidade dele em relação a isso. E no fundo, o que aconteceu foi que o patrão deixou de ter a confiança dele. O patrão deixou de ter o apreço que tinha. E se calhar até trata-o como funcionário e não tem aquele gosto que ele tinha pelo funcionário no início. Então tudo é um processo de criação mental que você torna realidade. Ou seja, nós costumamos dizer que nós atraímos aquilo que pensamos. E no fundo, existem dois tipos de atração. A atração energética que você cria em relação à frequência que você vibra por causa da emoção que você vive, e a resposta que você tem não só do universo, mas em relação a outra pessoa que começa a receber aquela frequência negativa e entra em conexão com você, dando mais daquilo que você não quer, que é aquilo que você imagina, que é aquilo que você pensa, que é aquilo que você sente, que é aquilo que você vibra, que é aquilo que você atrai para você. Gostou desse vídeo? Então você faz duas coisas. Dá um gosto e clica no sininho. Assim você vai receber mais conteúdos de vídeo como esse.